Boa tarde a todos, a todas hoje, né? Somos só meninas aqui hoje, por enquanto. Boa tarde. Hoje nossa aula é de estudos morfológicos do curso do Educar, CHS, Ciências Humanas e Naturais. Então, vamos para a nossa aula de hoje, dia 28 de julho de 2022. Hoje, a gente vai fazer um pouco de uma revisão e aprofundar mais algumas coisas. Nossa disciplina, bora lá. Primeiro, logo na segunda aula, que foi com meu marido, o professor Luciano, ele apresentou as primeiras classes de palavras para vocês. Aí no Educar mesmo, né? No tempo universidade. Então, as classes são substantivo, interjeição, conjunção, preposição, advérbio, artigo, numeral, pronome e verbo. Ele até brincou que são 10, como os dedos das mãos. Substantivo a gente lembra bem o que é, não lembra? Lembra, Ginete, que é substantivo? Vocês fizeram a conceituação do que é substantivo, consultaram as palavras, as gramáticas, lembra? Sim, é a palavra que dá nome às coisas, aos seres, né? Isso. Então, substantivo, a gente sempre vai pensar dos nomes. Ele dá nome, ele nomeia, é isso mesmo, muito bem. Depois a gente viu os adjetivos, que eles dão características, né, para as coisas. Depois vimos os verbos, que a gente tem verbos de ação, né? Verbos de ligação, que só ligam a qualidade ao ser, enfim. Os verbos. Na última aula, vimos um pouco de pronome também, vimos conjunção, aí no Educar mesmo, a gente viu os numerais, então, numerais ordinais, cardinais, todos esses numerais, 1, 2, 3, primeiro, segundo, décimo, todos numerais. A gente viu os artigos definidos, a, o, as, os artigos indefinidos, uma, uns, umas, né, de todos esses. Vimos advérbio numa aula praticamente só eu e a Ednete, está gravada. A gente viu a música O Homem Não Tinha Nada, viu advérbio de modo, de tempo, de intensidade. E na última aula também a gente viu as preposições e conjunções. A única classe que a gente não viu, ainda que vai ver um pouquinho hoje, são as interjeições. Por quê? Porque é uma classe que demonstra muita emoção. Por exemplo, quando você fala, puxa, ou nossa senhora, isso é uma interjeição, você está demonstrando uma emoção. Ou uau, são essas palavras que mostram a emoção, não tem sentido. Como você vai explicar para um estrangeiro que é nossa? É difícil, né? Essas palavras pertencem à classe da interjeição. Posso seguir, meninas? Eu não estou vendo você, que eu estou aqui compartilhando. Dá para seguir? Sim, professora. Beleza, bora lá. Então, ó, só para lembrar de tudo, hein? Substantivo, a gente viu, principalmente a Ginete, ó, concreto, abstrato, próprio, comum, simples, composto, coletivo. Desses substantivos aí, vocês têm alguma dúvida, meninas? Não, professora. Fácil, Não, Lindinária? professora. Então, posso seguir para frente? Pode sim, professora. Lembrando que hoje é uma revisão, um geralzão, né? Um aulão de morfológicos. Depois, a gente viu os adjetivos. Adjetivo simples, composto, primitivo, derivado. Como é que é isso? Adjetivo simples, ele é formado a um só radical. Brasileiro, escuro, magro, gordo, cômico. O composto é quando a gente junta duas palavras. Por exemplo, luso brasileira é uma pessoa que é de Portugal e é do Brasil. Ou castanho escuro, amarelo canário. São verde claro, são um adjetivo que são feitos por dois radicais, duas palavras também, não tem segredo. Adjetivo primitivo é aquele que vem primeiro, que dá origem a outros. Por exemplo, belo. Do belo, eu posso sair o substantivo beleza, não é? Do adjetivo bom, eu posso falar da bondade. Do adjetivo feliz, felicidade. Isso a gente chama de adjetivo primitivo. Por quê? Porque ele vem primeiro e depois dá origem a outras palavras, tá? E o adjetivo derivado é o contrário. Ele vem de outros substantivos, ou verbos, ou mesmo adjetivos. Por exemplo, belíssimo,
bondoso, magrelo, gorducho. São palavras que vêm de outras palavras, por isso são derivados. Também tem complicação, né? Fácil, moças? Sim, professora. Lindinara. A Lindinara e a Ginete não estavam nessa aula. Tranquilo mesmo? Isso que eu ia falar, que eu tinha perdido a aula, mas não, para entender, sim. Sim. Lindinara também? Sim, professora. Uhum. Beleza, então bora. Os verbos, as duas estavam na aula dos verbos. A gente viu que quando fala de verbo, a gente fala em pessoa. Quem são as pessoas? A primeira, a segunda e a terceira pessoa, né? Quando fala principalmente dos pronomes. A gente relembrou um pouquinho isso, ou ontem, ou semana passada, eu não lembro. Primeira pessoa, é a pessoa que fala no discurso. Geralmente pode ser eu ou nós, é aquela que está falando no discurso. A segunda pessoa, a que ouve, né? Tu, vós, e a gente usa também você, acaba entrando. Lembrando que você era pronome de tratamento, mas a gente usa no discurso como segunda pessoa, no lugar de tu em algumas variantes. E a terceira pessoa, eu até brinquei com vocês, que era o assunto de quem a gente falava, né? Ela, por exemplo, as meninas, a Thaíris e a Josivandras, elas não vieram à aula hoje. Então, meninas, elas são assunto, terceira pessoa. Também, quando eu falo de verbo, eu consigo falar de tempos verbais. E aí, vocês estavam com medo, eu falei, gente, é muito fácil. Tempo é o presente, o passado e o futuro. A gente chama o passado de pretérito, então não tem erro. É presente, pretérito e futuro. Facinho assim. A gente viu que tem as vozes do verbo também. Quais são as vozes do verbo, professora? A voz ativa, por exemplo. Eu corro 3 vezes por semana. Eu estou correndo, né? Uma voz ativa. A voz reflexiva é aquela que sofre ação. Por exemplo, vende-se casa. A casa é vendida. A casa não está se vendendo, ela sofre ação, é reflexiva. Ou então, que mais? Ele olhou-se no espelho, está refletindo para ele ali, né? É uma ação que você sofre ação. Compra-se moto. A moto não, alguém está comprando a moto lá. E também a voz passiva, que é a moto é comprada. Tem, nas vozes do verbo, eu não falei muito com vocês, mas só para a gente pensar, não falei, acho que quase nada mesmo. Só para pensar que algumas vezes tem a voz ativa, em que a pessoa, o sujeito, pratica a ação, às vezes o sujeito recebe a ação, que é a passiva, e às vezes ele reflete, né? Isso no inglês é muito fácil, aqueles yourself, yourself. Essa parte de voz do verbo, eu deixei para falar com vocês no próximo semestre, porque fica mais fácil ensinar essa parte pensando em sujeito, predicado, na oração mesmo, do que com palavras soltas. Por isso que eu não falei com vocês. Aí também tem os modos do verbo. A gente viu o indicativo, que indica certeza, né? O subjuntivo, possibilidade, dúvida. O imperativo, que é ordem, conselho. Antes de eu seguir, gente, fora essa parte de voz do verbo, que eu não falei direito com vocês, que eu vou deixar para falar semestre que vem. A parte da pessoa, do tempo e do modo, tá tudo bem? Tá, professora. É porque eu coloquei, não tá vendo, porque eu coloquei para me enxergar. É que eu tô vendo do meu celular hoje. Eu tô aqui Não, na Liducar, mas não tem problema nenhum. Eu nem tô vendo vocês também, que eu tô com a apresentação aqui aberta. Mas aí, eu quero saber se tiver dúvida, a gente me interrompe, tá? Eu quero que vocês tirem as dúvidas todas hoje. Beleza, Lindinara? beleza, professora. Principalmente você que vai me entregar a atividade daqui a pouco, beleza? Beleza, Não fica professora. com dúvida. Eu falei também das formas do verbo, isso eu falei, que é do infinitivo, que eu falei que é aquela forma mais original, que são os verbos terminados em ar, ir, falar, correr, partir, sorrir. O verbo nessa forma do infinitivo, que é original, o gerúndio, que está lá em está acontecendo, é ando, endo, indo, né? Eu estou falando para vocês agora. Nós estamos lendo. Lá no Educar, na universidade, cheguei a comentar com vocês
do gerundismo, né, que virou moda nas últimas décadas com telemarketing, de estarei falando, estarei fazendo, que fizeram uma tradução mal feita do inglês e foram botando o verbo em cima do verbo, e usando o gerúndio. Para quê? Para aumentar a oração, ficar falando mais tempo e convencer o cliente a comprar alguma coisa, a pagar algum produto. Então, e falei do gerúndio, que é, por exemplo, estamos falando sobre gramática hoje. Esse falando é gerúndio. Estou correndo contra o tempo. Também é gerúndio. E falamos do particípio, que a gente acaba com o ado e o ido, que é formado às vezes vira adjetivo. Por exemplo, comprado, comido, corrido. Sempre esse finalzinho. A Lindinara tinha corrido de mim nas aulas com medo, né? Mas ela viu que não precisava. Então, esse tinha corrido, esse corrido, ele é um verbo no particípio. Tem Lindinara? Ah, a senhora já foi para o participo corrido, né? Eu ainda estava no gerúndio. Eu estava tentando já ver isso aí, tentando colocar na cabeça. Então, eu entendi. Ótimo. Sempre que vai terminar com N, né, professora? Lá no final, NDO, NCO, ou com outra, né? Vamos devagar então de novo, Lindinara. Do infinitivo, tá beleza? Ar, ir. Sim, tá. Aí o gerúndio também eu entendi que ele é como se é falando, lendo, caminhando, né? Isso mesmo. Ah, pois é. Então tá, eu entendi. E o particípio é o ado e o ido. Porque, por exemplo, lendo que tinha e, se eu falo eu tinha lido, ele vai virar ido igual. O particípio ele ainda é mais resumido, é ado e ido. Ele não tem ado, edo, ido. É só ado e ido. Eu tinha comprado, eu tinha lido, eu tinha sorrido, eu tinha buscado. Sim? Sim, professora. Vamos fazer um teste aí, vai. Ednete, me fale 3 verbos, rápido. Qualquer um. Verbo Qualquer um. entrar, Entrar, andar, andar, casar. pagar. Ótimo. Vamos lá, Lindinara. Esses verbos, eu vou pôr aqui no chat para ninguém se perder. Nem eu esquecer. Ela falou entrar, pagar, e qual foi o outro? Casar. Casar? Uhum. Casar, ok. Então vamos lá. Lindinara, esses verbos ela já deu para você no infinitivo, eles acabam com ar, certo? Tudo é infinitivo desses, né, professora? Tudo é infinitivo, acaba com ar. Como é que a gente transforma esses verbos, Lindinara, em gerúndio? Cadê aqui? Infinitivo, gerúndio. Entrar, Entrando, pagando entrando. Isso, e casando. perfeito, muito bem. E aí, Ednete, qual é o particípio desses 3 verbos que você escolheu? Casado, Isso mesmo, pagado. pagado. E o outro que eu falei? Não esqueci, Você né? falou entrar e casar. Entrando, né? Entrando é gerúndio. Qual é o particípio? Ah, tá. Entrado? Ajuda, Lindinara. Fica feio pronunciar, né? Entrado? Fica feio, entrado, É professor. entrado, é isso mesmo. Nossa, mas fica muito feio. Por isso que a gente fica com medo até de falar. Pois é. É entrado. Olha, ela tinha entrado quando estavam falando mal dela. Olha isso, a gente usa isso. Aí, então, pagado? Ó, pagado, entrado e casado. Olha só que curioso. Esse casado, esse particípio do verbo casar, ele não parece também um adjetivo? Ele é casado? Dele. Olha que vocês descobriram. Alguns verbos no particípio, eles acabam virando adjetivos ou funcionando como adjetivos também. Olha que interessante. Aí a Ednete vai olhar para mim e vai falar, professora, quando é que eu sei que é verbo, quando é que eu sei que é adjetivo? Depende do contexto, né? Se eu falo. Mas fica muito estranho, né?
esse particípio entrado, eu até então, a gente tem coisa que a gente não pronuncia, porque acha que tá errado. Não, é porque tá sem contexto, Lindinara. As palavras soltas, é por isso. Se eu falar assim, ó, Lindinara, eu tinha entrado no doutorado e aí eu engravidei. Faz sentido? Faz, esse faz, mas o pagado, eu acho que eu não, nunca vi uma leitura também que tem Olha, essa palavra. Você já ouviu, Dinete? Pagado? olha, Lindinara, eu tinha pagado todas as minhas contas. E o Parece banco que me ele sempre cobrou. fica no passado, não Hum? pagado. Parece que ele fica no passado sempre. É, o particípio geralmente funciona com o passado junto. Talvez você achou esquisito, porque a gente tem o fala pago também, não tem? Isso. Então, porque alguns tempos a gente vai ver, quando eu uso o verbo ser, estar, eu vou usar o particípio sintético, que é esse pago, pequenininho. Deixa eu pensar num exemplo. O carro está pago. O verbo estar, eu uso pago. Agora, ele tinha pagado pelo carro. Entendeu? Quando eu uso o verbo ter e haver, eu vou usar esse particípio grande, analítico, pagado. Quando eu uso ser ou estar, eu vou usar o pequenininho, o sintético, que é pago. Olha Entendi só, agora. Depende muito da frase, né? depende muito da frase. E como é que eu sei isso, professora? Lendo bastante, vendo contexto, tendo contato com outros textos, né? Isso vai ser automático para você. Beleza? Eu preciso parar para pensar, é verdade, tem pagado, tem pago, mas chega uma hora, Lindinara, que isso vai automático, você nem vai pensar mais nisso. Meninas, até aí com verbo, tudo bem? Infinitivo, gerúndio, particípio? Sim, Sim, professora. professora. Então, vou seguir mais um pouquinho, tá? Então, bora. Pronomes. A gente viu. Tem pronome do caso reto, pronome oblíquo, pronome tratamento eu falei um pouquinho, possessivo, demonstrativo, interrogativo, relativo, indefinido. Eu mostrei que era pronome, mas não dividi eles para vocês. Então, vamos lá. Pronome do caso reto é o mais fácil, mais conhecido. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Pronomes pessoais do caso oblíquo, aqueles da tabelinha que eu mostrei ontem, que eu falei que funcionam como objeto, né? Que falei que explicar melhor semestre que vem, mas que não fazem ação. Os que fazem ação são do caso reto. Então, oblíquo, me, mim, comigo, ou, a, se, convosco, vos. Todos esses, eles não fazem ação. Eu até brinquei com a Lindinara ontem. Mim não faz nada, né, Lindinara? Eu faço. Mim não. Aí, pronome de tratamento, você, senhor, vossa excelência, vossa eminência, reverendo, tudo isso são pronomes de tratamento, né? E eu falei para vocês que o você, que é tratamento, a gente usa hoje os dois casos, tanto como caso reto, quanto caso oblíquo. Ele acaba sendo muito flexível. Na fala, a gente usa tudo isso. Pronomes possessivos, que eu não passei para vocês, mas é muito fácil, remete também à pessoa, que é meu, teu, seu, nosso, vosso, sua. Sempre lembrando essa questão de posse mesmo, de pertencer a essa pessoa, tá? Demonstrativo. Este, essa, aquilo, tal. Interrogativo. Que, quem, qual, quanto. Relativo. Que, quem, onde, a qual, cuja, quantas. E o indefinido, algum, nenhuma. A gente viu que nenhum era a união, né? Do nenhum com uma. Todos, muitas, nada, algo. Esses últimos eu não entrei em muito detalhe com vocês, porque eu acho que para decorar logo de cara é muita coisa. E vocês vão ter uma gramática para consultar isso depois. Então não tem que se preocupar tanto assim agora. Por isso eu não peguei muito com os demonstrativos, interrogativos, relativos, indefinidos. Mas ficam aí lembrando que são pronomes também. Tudo bem, meninas? Tudo bem, professora. Horrível? Posso passar para frente ou ainda não? Pode passar para frente. Então, bora. Advérbios. Eu tive uma aula quase que particular com a Ednet de advérbios. E eu falei que os advérbios podem indicar
circunstância, tempo, lugar, modo, intensidade, dúvida, afirmação ou negação. Os advérbios e também as locuções adverbiais são palavras que interferem no sentido do verbo diretamente. Aí a Lindinara vai falar, por que locução, professora? Porque tem locução adjetiva, locução de verbo, locução verbal, locução de advérbio. O que é isso? Locução, Lindinara, são sempre quando duas palavras funcionam com o sentido de uma. Por exemplo, eu vou dar de mãe, amor de mãe. De mãe é uma locução adverbial. Eu posso trocar de mãe por maternal, não posso? Como foi que a senhora falou? Eu estou lhe perguntando, professora, o que é uma locução? Como foi que a senhora, uma locução verbal? Como é que a senhora explicou? Uma locução são duas palavras que funcionam com o sentido de uma. Por exemplo, uma locução verbal. Tinha saído é uma locução verbal. São dois verbos que têm a ideia de uma coisa só. Ele saiu, não foi? Sim. Mas eu usei dois verbos. Eu podia falar saíra. É um verbo que a gente quase não usa. Mas é a mesma coisa que tinha saído. É uma locução verbal. Uma locução adjetiva. São duas palavras, de novo, com função de adjetivo. Por exemplo, de amigo. Eu tenho amor de amigo por vocês. Eu tenho amor fraterno por vocês. Ok? Ok, professora. E locução adverbial é a mesma coisa. São duas palavras que mantêm uma ideia. Por exemplo, eu posso falar que nossas aulas são à tarde. A é uma palavra, tarde é outra. Ou posso falar que nossas aulas são vespertinas, não posso? Pode. A ideia é uma só. Só que quando elas estão em duas palavras, vira uma locução. Deu para entender? Agora deu, esse exemplo deu. Isso serve para verbo, para substantivo, para verbo, adjetivo, advérbio, tudo isso. São duas palavras no sentido de uma, é uma locução. Fácil assim. Olha que engraçado, aqui embaixo, no exemplo da negação. De modo algum, são três palavras que formam essa locução. Nem duas. Então, ó, agora os advérbios. Ednete, de circunstâncias, né? De tempo, por exemplo. Hoje, sempre, nunca. Essas palavras marcadores de tempo são advérbios. De lugar. Aqui, ali, lá, onde, à direita, à esquerda, atrás, em cima, abaixo. Eles indicam lugar. Modo, como é que vocês fazem isso? Bem, mal, rapidamente, lentamente. As claras, as escuras, devagar. Advérbios de intensidade, pouco, mais, menos, demais, muito. Lembra que ontem eu falei do mais e do mas? Do mais advérbio de intensidade e do mas com função adversativa? Sim, professora. Lembra? Diga. A senhora falou. Não, sobre o mais, a senhora falou, explicou ontem. Você lembra? Lembra que eu falei ontem do mais? Eu lembro que eu falei, né, que o mais era de quantidade, né, e o mais era ligando, né, a uma conjunção, né, que a senhora falou? Isso mesmo. Tá certinho. Perfeito, é isso mesmo. E olha, a gente também tem advérbio de dúvida, afirmação e negação. Então, são palavras que vão indicando as circunstâncias que aconteceram. O tempo, lugar, modo, intensidade, dúvida, afirmação e negação. Até aqui, meninas, tá tudo bem? Dúvidas, perguntas? Não, professora, tá tranquilo. Então, ótimo. Vou seguir. Se tiver dúvida, para que a gente explica de novo. Ó, as conjunções. Aqui, eu coloquei um quadrinho com conjunções, mas não se preocupe com esse quadrinho. A gente vai ver bem eles semestre que vem, quando eu explicar as orações, tá? Então, ó, conjunções. Lembra que conjunções são aquelas palavras que ligam orações que eu falei com vocês. Então, porque, uma vez, que, tal, conforme, mesmo que. Essa classificação de conjunções, eu não cobro de vocês agora. A gente vai ver elas direitinho semestre que vem. Tudo bem?
Tudo bem, professora. Eu vou compartilhar com vocês esses slides para vocês darem uma olhada, anotar, já irem se Eu preparando. gostei, tá? Desse slide aí é muito bom. E aí vocês fazem um resuminho no caderno, já se prepara para o semestre que vem, que vai ter estudos sintáticos, beleza? Beleza, professora. As conjunções são muito úteis, meninas, para escrever. A Indinara estava falando TCC ontem, são, assim, essenciais para um texto bem escrito, né? Por exemplo, se eu sei que eu quero fazer um argumento final no meu texto, como é que eu uso? Para que, a fim de, dessa forma, para poder ir concluir o texto, né? Eu preciso de uma conjunção. E aí eu vou vendo o que eu preciso e colocando. Temporal, quanto, em quando. Bom, só para vocês terem um gostinho que a gente vai ver semestre que vem. Que eu tô achando que vou ter que fazer um projeto de ensino para complementar essa disciplina do semestre que vem. Vamos ver. É muito bom isso aí. Eu gostei. Eu tirei um print para me guardar, porque eu estou escrevendo muito. Hoje mesmo, para me fazer uns textos, para me fazer o meu trabalho hoje. Eu gosto disso aí, porque me dá um norte. Porque às vezes a gente acabar um texto, ou uma frase, ou um resumo, falta só isso aí, professora, para a frase ficar boa. É Aí a verdade? gente já vai para outra, a gente se motiva. Isso mesmo, Lindinara. Faz toda a diferença com conjunções bem colocadas. Você tem razão. Bom, posso seguir das conjunções? Pode, professora. Sim, professor. Ó, os artigos e as preposições, né? Artigo definido e indefinido. O, a, os, as, uma, uns. Facílimo. E umas também. Preposições, aqui são alguma lista de preposições, algumas delas. Tem outras, né? Então, a, ante, até, após, com, contra, desde, em, entre, para, perante, por, per, sem, sob, sobre e traz. São palavras também que, assim como a conjunção, elas ligam as coisas, fazem os links legais e ajudam a escrever o texto. Olha aqui, vamos fazer um parênteses aqui. Perceberam que tem preposição a e tem artigo a? Qual a Percebi. diferença de uma para outra? Eu acho que o artigo sempre vem na frente do substantivo, né? Perfeito, o artigo sempre vem na frente do substantivo. Mas, às vezes, a preposição também pode vir, hein? Como a gente faz? Por exemplo, se eu falo que eu comprei esse estojo de melancia aqui, eu vou dar o estojo para a Ednete ou para a Luna, ok? Ou eu posso falar que eu vou dar o estojo ao Luiz, por exemplo. Se eu falar que eu vou dar o estojo à Luísa, eu tenho o a preposição, o artigo juntinhos, grudados. Aí é craseado. Um a com crase. Por exemplo, se eu falar assim, que eu vou dar o estojo de melancia aqui ao Luiz, esse a é o a preposição e o é o artigo masculino, não é? Porque Luiz é substantivo masculino. Até aí, tudo bem? Eu não entendi bem. Ó, eu vou dar o estojo Lindinara ao Luiz. Então, é para o Luiz. Esse a é preposição e o é artigo masculino. Agora, se decidir dar o estojo à Luísa, a uma moça, eu vou ter um a craseado. Por quê? Esse a com crase é o a preposição grudadinho com a artigo. Para não escrever a, eu escrevo a e ponho o sinal de crase. Deu? Sim, professora. Lindinara? Tudo bem aí, Lindinara? Eu escutei. Sim, é porque eu estou enxergando. Não, beleza. Só para garantir que tá tudo bem. Depois, a gente tem as interjeições, que eu falei com vocês que expressam emoções, e o numeral. Interjeição, ufa, ai, basta, sempre tem ponto de exclamação. Tem até uns palavrões por aí que, se a gente for classificar, é interjeição, né? Você vai falar, pá, 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 pá. Isso aqui é tomate cru. É tudo interjeição. Vá comer tomate cru. Isso é uma interjeição. Sim?
Você está expressando sentimento. Como eu falo às vezes, que merda! Isso é uma interjeição, ela mostra emoção, mas que geralmente tem ponto de exclamação nela. E os numerais, naturais, ordinais, fracionais, multiplicativos, tudo tem a ver com o número, a gente classifica como numeral. Olha só um exemplo de cheque que a gente não usa faz tempo, olha. Isso é um cheque ainda, meninas? Não, professora. Eu nunca também nem não uso faz um tempo cheque. Mas aprendi, criança ainda com meu pai, aprendi cheque. Então, ó, todos esses são números, 500, aqui número, por extenso, todos são numerais que a gente vai classificar, beleza? Exercícios, a Ginete me cobrou ontem que a aula não teve exercícios. Então, aqui estamos. Ednete, você consegue ler essa tirinha para mim? Dá para enxergar aí? Vou tomar água? Sim, sim. Então, bora. Eu gosto do Natal porque as pessoas se amam muito mais. Ah, você também sente isso? Como fico feliz. Quer dizer que você também se ama muito, mas no Natal... Não estou lendo direito, professora. Mas Tudo no bem. Natal, eu não estou lendo, é uma interrogação que tem? Não estou enxergando, não. Peraí que eu tô... Abri aqui a coisa eu fiz. Sim, eu vou ler. Lê. Vai lá, Lindinara. Eu não estou Como enxergando. fico feliz. Tu tá dando eco. Quer dizer que você também se ama muito mais no Natal? Eu? Então você nem imagina o quanto eu me amo no Natal. Por que será que as pessoas se amam muito mais no Natal? Observando as falas das personagens, analise o emprego do pronome se, o sentido que adquire no contexto da narrativa. É correto afirmar que o pronome se, Maria, sei não. Pera, não fica Não com ele. entendi. Lindinara, você sabe. Calma, só tá com cara de difícil, mas é fácil a questão, ó. Observando Como é que a as senhora falas, pronuncia, professora? Esse SE, pronuncia aí. pronome se mesmo. Certo, As pessoas se amam mais no Natal. se É amam. ser. Sim. Ser mesmo. Ó, eu vou abrir aqui o PowerPoint que dá para ler. Eu gosto mais do Natal, porque as pessoas se amam muito mais. Aí depois, esse ser no primeiro quadrinho. Segundo quadrinho, quer dizer que você também se ama muito mais? E no terceiro quadrinho, por que será que as pessoas se amam muito mais? Vamos ver o que está falando de ser? Quem são essas pessoas que se amam? Vamos lá. Entenderam a tirinha, meninas, ou não? A Mafalda falou uma coisa, a amiga dela entendeu outra. É isso? Vamos entender a tirinha. A Mafalda falou que gosta do Natal porque as pessoas se amam muito mais. O que ela quis dizer com isso? A de cabelinho preto, a Mafalda. O que ela quis dizer, Dinete? As pessoas se confraternizam mais, né? No Natal, então demonstra que elas, para ela demonstra que se amam mais, né? Mas amam quem? Amam a si mesmas É, ou as pessoas? Não. Eu acho que é as pessoas, né? Isso Elas mesmo. amam o próximo, né? Todo mundo que é ao redor delas. Também no resto do ano tudinho ficam de mal. Isso mesmo, Lindinara. É essa ideia da Mafalda, de que amar o próximo, as pessoas ao redor, ou as outras pessoas. Agora, a amiga dela entende diferente. Entende que esse ser é como assim? Ah, você também sente isso? Como fico feliz? Quer dizer que você também se ama muito mais no Natal? Ela entende que ama a si mesma, a ela mesma, não é isso? Ela é um se ama egoísta, né? Ela só Uhum. ama ela mesma, que ela se próprio valoriza, ama só ela, fica sozinha, não sabe ser capaz de demonstrar amor. Isso. Agora, quer ver como você vai acertar, Lindinara, a questão? Lê para mim as alternativas. Certeza que você vai acertar. Eu aposto que você vai. Alternativa 1A. Lê para mim. Indica a flexibilidade e Ó, equivale a Em um, nesse primeiro quadrinho, continua.
Indica. Em um, indica flexibilidade, equivale a si mesma. Então, peraí. Em um, a Mafalda está falando que esse ser equivale a ela mesma? Não, Não, então tá errado. B. né? No 2, indica reciprocidade e equivale a si mesma. Não, não é reciprocidade, não. Porque a Não, mulher estava tá errado. tá falando só dela, né? 3, 3, indica a reciprocidade e equivale a umas às outras. Também está errado, né? Uhum. No D, no 1 e no 3, indica reciprocidade e equivale umas às outras. O que você acha, Dinete? Ajuda, Ginete. O que você acha? É a D? Eu acho que não. 1 e o 3 têm a mesma ideia? A Mafalda e a amiga dela acham que é tudo umas às outras? A Mafalda é do cabelinho preto, né? Isso. A Mafalda do cabelinho preto, e no 1, ela fala que ela ama as pessoas. É um momento que as pessoas se amam, todo mundo se amam, né? Assim, não é um amor egoísta. Agora, no Padrinho 3, o que será que as pessoas se amam muito mais no Natal? Mas aí já é a amiga dela, da Mafalda, que está falando, porque a amiga da Mafalda, ela entendeu que as pessoas se amam, mas é um amor egoísta, que ela gosta de si mesma, em primeiro lugar. E a Mafalda já não pensa assim, né? A Mafalda já pensa que todo mundo se ama, é coletivo. Para mim é a C, eu acho, né? Umas às E outras. a gente não leu aí ainda. Lê aí pra gente, Lindinara. No 2 e no 3, indica flexibilidade. Verdade. Reflexividade. E equivale a si mesma e a si mesmas e a si mesmas, respectivamente. Nossa, eu nunca nem vi isso. A questão que o texto perguntou é a letra E, né? É a letra E a resposta? Na questão do C. É a letra E, tá É a certo. letra E. Por quê? Porque no 2 e no 3 indica reflexividade. Essa palavra difícil interessa, mas equivale a ela ama a si mesma ou as pessoas amam a si mesmas, não os outros, não é isso? 2 e o 3, não é isso que a amiga da Ana Paula fala? Professora. Tá vendo? Acertaram, parabéns. Falei que acertariam. Apesar das palavras difíceis, se vocês prestarem atenção, vocês acertam. Gente, ó, isso aqui vale para concurso público, vale para tudo. Prestou atenção no contexto. Eu não entendo o que é a reflexibilidade, professora. Não sei. Não sei o que é reciprocidade. Mas eu entendo que o contexto ali. Eu sei o que é reciprocidade, mas essa palavra reflexibilidade, essa palavra da letra E, a senhora podia explicar para mim o que é reflexividade. Quer dizer que é refletida como se fosse um espelho. É ela, a pessoa mesma. Vem de reflexo, Lindinara. Agora eu entendi. Agora eu entendi. Beleza? Posso ir pro próximo, professora. meninas? Pode, professora. Vamos lá. Receita de mulher. As muito feias que me perdoem, mas beleza é fundamental. É preciso que haja qualquer coisa de flor em tudo isso. Qualquer coisa de haute couture em tudo isso, ou então que a mulher socialize elegantemente em azul, como na República Polar Chinesa. Não há um meio termo possível. É preciso que tudo seja belo, é preciso que seja súbito, tenha essa impressão de ver uma garça apenas, pousada, e que um rosto adquira de vez em quando essa cor encontrável. Terceiro minuto da aurora. É um poema do Vinícius de Moraes aí. Ele está falando que tem que ter alta costura, que a mulher tem que ser bonita, tem que ser chique, e não tem um meio termo nisso. É uma poesia machista, pensando agora, eu vou tirar desse exercício por outra. Mas, por enquanto, apesar disso, ainda é Vinícius de Moraes, que eu adoro, vamos responder. Tendo em vista o contexto, o modo verbal predominante no excerto, ou seja, no trecho, e a razão desse uso são: meninas, esse texto é preciso que, é fundamental que,
o que mais tem é indicativo, imperativo, subjuntivo. Qual é? Ele fala de indicativo, expressar verdades universais. Ele fala que toda mulher tem que ser assim. Ou B, imperativo, ele dá ordens e exortações. C, subjuntivo, indica vontade e desejo. Ou D, indicativo, indica as relações habituais. E E, subjuntivo, condições hipotéticas. Em que modo é predominante nesse texto do Vinícius de Moraes? Alguma ideia? Eu estou analisando, professora, só um momentinho. Eu espero. Professora, eu acho que a né? No caso, seria a A, ou então, assim, a E, mas eu não sei nem o que quer dizer sugerir condições hipotéticas. Hipotéticas é de hipótese. Vamos pensar, gente. Tem muito tempo no imperativo aí. Todas as mulheres são bonitas, usam alta costura, são perfumadas. É isso que acontece? Expressam verdades universais. Todas as mulheres são bonitas e tem as feias também. Segundo o autor do texto. Ele fala na maioria tá engrandecendo as mulheres bonitas, né? E diminuindo as feias, mas Ele está falando de como ele espera que as mulheres sejam, qual é a vontade dele, ou como que acontece. é como acontece, né? Como as pessoas querem, né? Que as mulheres sejam, a maioria das pessoas. Como as No caso, pessoas verdades querem. universais, né? A vontade das pessoas, não as verdades universais. Verdade universal, Lindnara, é assim. Se eu soltar esse estojo, ele cai. Isso é verdade universal. A gravidade é uma verdade universal. Ele cai. Então, Agora, aí é uma vontade do povo, é? é uma vontade do povo. Se a mulher, como ela vai se vestir, como quer fazer, cabelo grande, curto, é vontade. Não é uma verdade universal que mulher tem cabelo grande. É a vontade do povo. A mulher pode rapar a cabeça, por exemplo. Sim? Então, vai acabar sendo a C, professora. Será? Acho que sim, né? Tem tempo Indica no vontade ou subjuntivo aí? desejo, subjuntivo. Subjuntivo, vontade ou desejo, isso mesmo. Vamos achar os termos subjuntivos, ó. Perdoem é subjuntivo. Haja é subjuntivo. Socialize é subjuntivo. Olha quando seja é subjuntivo. Tem vários termos aí, vários verbos que são subjuntivos. Então é ser mesmo, Lindinara. Foi bem. Bora só para mais um exercício pronto? Vamos, professora. Só mais um. Porque eu tenho que pegar bastante exercício disso aí, já que no outro semestre a gente vai estar cheia, né? Desses Isso aí eu aí. vou começar a procurar. Bora lá. Muito bem. Ó, a frase em que os vocábulos é a mesma coisa que palavra, hein? Vocábulos sublinhados pertencem à mesma classe gramatical, ou seja, todo mundo tiver grifado é o substantivo, todo mundo, o adjetivo, todo mundo, ou outra coisa, e exercem a mesma função sintática e têm significado diferente. Essa parte sintática, esquece para lá. Eu não vou usar ela agora, não. Mas que tem significado diferente. É a mesma coisa, mesma classe gramatical e tem significado diferente. Então, vamos ver. Curta ou curta? Esse primeiro curta, ele é o quê, gente? Com a classe gramatical ele parece? Curta ou curta? Aproveite feriado para assistir ao festival de curta-metragem. Esse curta ou curta, o que é curtir? Que classe gramatical pertence? Olha, já estou falando a resposta já quase. Alguma ideia? Tenho não, professora.
É que é meio variação. Curtir é aproveitar, é um verbo, não é? Deixa eu falar, Ah, Lindinara. tá. Agora eu entendi o que a senhora está querendo. Isso. Curtir, curta é o verbo. E esse ou curta é de curta-metragem. Curta ou curta, aproveite o feriado para assistir ao festival de curta-metragem. Ou seja, aproveite os filmes. Então, esse primeiro curta é verbo. E o segundo é substantivo, não é isso? Sim, agora sim, eu entendi. Aquela palavra parecida, mas que no texto dá um outro sentido, né? Exatamente. Lê o P para mim, Lindinara. O novo, novo, será que tudo já foi feito antes? E aí, ajuda de net, novo e novo. O sentido é o mesmo? É a mesma classe gramatical? Vocês lembram que eu falei na aula que se eu tiver um artigo do lado de uma palavra, pode ser qualquer palavra e ela vai virar substantivo? Falou. Aí até a Ednet agora falou de novo isso aí, sobre esse substantivo. Novo, normalmente, é adjetivo, não é? Novo, velho, são adjetivos. Mas olha, quando eu coloco o artigo o do lado de novo, esse primeiro novo vira substantivo e o Substantivo. outro adjetivo. Hum, Então é a mesma palavra, mas tem classes gramaticais diferentes nesse uso. Sim? sim, professora, eu estou escrevendo aqui. Ó, Ednet, o D é o mesmo exemplo. Ó. É trágico verificar que na televisão brasileira só o trágico é que faz sucesso. Trágico é um adjetivo, certo? Porque quando eu coloco o artigo do lado, vira um substantivo. Então, o primeiro trágico, ele é adjetivo. E o segundo trágico, como eu coloquei o artigo, ele virou substantivo. Sim? Sim, professora. Mas a senhora pulou o carro, tá? Eu não li, não? Ah, Eu eu não li, pulei o não. carro, desculpa aí, tá certo. Foi mal. C. O carro popular a 12 mil reais está longe de ser popular. 12 mil reais, tá bem desatualizado esse exemplo. O carro popular hoje custa 65 mil reais, pelo menos. Vamos lá. O carro popular, esse popular e o outro popular, eles são o quê? A mesma classe de palavras, sim ou não? Opa! Sim? Cadê a tarefa? Ó, o carro popular. Tá aparecendo ainda aí, gente? Não, professora. Interrompeu? Sim, Ah, interrompeu. peraí. Ó, o carro popular e popular, os dois são adjetivos ou não? Bora, Salão de Ednet. ser popular. Hum. Eu acho que são, sim. Você é Lindinara, sim ou não? Sim, os dois são adjetivos, gente. Olha, o carro popular, né? É a classificação do carro. Depois, ser popular também é adjetivo. Então, essa resposta, os dois têm a mesma classe de palavras. Vamos para o E. O Brasil será um grande parceiro. Adjetivo também. E ó, um parceiro grande também, adjetivo. E aí? São também adjetivo, né? Então, também. Então, tanto no C quanto no E, as palavras grifadas têm a mesma função sintática. Beleza? Beleza, professora, dúvidas?
falar com a Raquel. Eu aqui. Raquel Indalece Martins, sou Joe. Deu uma melhorada, meninas, nesse questão toda de morfologia? Foi bom, professora. Deu sim uma melhorada. Agora, apesar de ter perdido o fim, né? Agora. Ai, que Foi bom. Que bom, ó. Então, estudem. Indinara, eu quero suas atividades, tá? Mais breve possível. Estudar e exercitar muito, porque para aprender isso aí tem que exercitar. Isso mesmo, Porque... Indinara, capricha. É. Tá? Tem que vir mais craque para o semestre que vem. Precisa, de verdade precisa. Beleza, meninas? Lembrando que quarta-feira e quinta-feira são nossas duas últimas aulas do semestre. Vamos fechar com chave de ouro. Duas excelentes palestrantes, ok? Não faltem, por favor. Tá bom, então. A senhora vai vir para ler educar para a gente comer bolo? Ah, podia, né? Mas nem sei. Quem sabe? Quem vai fazer bolo? Legal, poderia vir mesmo, professora. Eu não vou fazer, não, mas eu compro para nós três. Aí, ó. Olha que legal. Vamos ver. Vamos combinar. Estou com minha sogra em casa também. É mais fácil. Não prometo, mas a gente combina, pode ser? Me lembra, Lindinara. Pode ser, professora. Se der